A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Se sabe, o dia mais importante da minha vida, vou contar para vocês, o dia mais importante da minha vida foi quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Eu criei no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este dia que foi muito especial para mim, né, e continua sendo até hoje, foi dia 26 de maio de 2019. Quando eu desci as águas e entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. E fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. E se você acreditar, você vai receber a promessa de Deus. Deus prometeu o Espírito Santo a todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando nós aceitamos as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus, que descemos as águas e somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos esta promessa de Deus, que é o Espírito Santo, né? O dom do Espírito Santo, o Espírito Santo. Somos batizados por Jesus Cristo com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. No Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37, 38, 39, o Senhor Jesus Cristo falou, ele se levantou, né, no grande dia da festa, né? Havia uma festa das cabanas, e resumindo, o Senhor Jesus, ele estava no último dia desta festa, que eles estavam comemorando. Jesus se colocou de pé e gritou bem alto, falou bem alto, quem tem sede, venha a mim e beba. Se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz a Escritura que ele estava falando do Espírito que receberia aqueles que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas depois que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, quando ele foi para os céus, Deus o glorificou, né? Deus o glorificou e colocou ele à sua direita para ser o nosso intermediário, né? Para interceder por nós. E Deus deu poder ao Senhor Jesus Cristo para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Todas as pessoas que aceitam o Evangelho de Jesus, Jesus batiza essa pessoa com o Espírito Santo e com fogo, quando a pessoa cumpre a justiça de Deus, que é descer nas águas, né? Descer as águas e aceitar o Evangelho de Jesus, descer nas águas, até as águas, e ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a pessoa recebe a promessa de Deus, que é o Espírito Santo, né? Batizar com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou que João, ele batizou com água, né? Ou seja, para perdão e remissão de pecados, né? Todas as pessoas que se batizaram no nome de Jesus Cristo é para perdão de pecados, né? Através do nome de Jesus você recebe o perdão de Deus dos seus pecados. E aí você sendo purificado, né, pela palavra de Deus, por crer, obedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo desce sobre você. Jesus te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas para isso você tem que crer na palavra de Deus. Crer em Jesus, como diz as Escrituras. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Que o Senhor, Jesus Cristo, te batize com o Espírito Santo e com fogo. Que Ele te purifique de toda a injustiça, pelo sangue da sua cruz. Que Jesus te livre de todos os seus pecados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.